com o mesmo objetivo que eu, porque isso é o mais importante. Porque... Boa tarde, boa noite. Eu tô gravando esse vídeo aqui no feriado, né? O que acontece? Hoje eu tava aqui dando uma organizada, né? No estoque, nos materiais que eu tenho, tem muita coisa para cadastrar. E eu liguei a câmera para bater um papo, né? Eu vou imprimir umas etiquetas de envio. Na verdade, eu tenho um pedido ainda, que a cliente pagou ontem. Isso é dentro da plataforma da Shopee. E aí, hoje é feriado, eu não fui trabalhar, né? Porque eu sou CLT, hoje eu não trabalho. Mas, como amanhã eu tenho que ir até o escritório em São Paulo, eu preciso dar um jeito de despachar esse pedido que entrou entre ontem e hoje. Então, eu tô aqui no meu computador, né? E deixa eu só mostrar aqui. Então, como vocês podem ver, essa é a tela do meu computador, né? Que eu tô com as etiquetas de envios abertas. E eu vou estar imprimindo e embalando esse pedido enquanto bate um papo aqui. Então, assim, a minha impressora tá ali atrás, né? Que eu dei uma mudada aqui e a impressora tá lá atrás. Então, vamos lá, eu vou imprimir aqui e vou separar o que eu preciso pra tá imprimindo, pra embalar esse pedido. Tá aqui no estoque, eu só vou aqui porque, gente, tecnologia. A minha impressora, ela não tá, apesar dela ter o Wi-Fi, ela não tava funcionando já tem algum tempo. E devido à correria, eu não tava fazendo essa atualização. Mas eu fiz, agora eu vou mandar imprimir. Vamos lá. O barulhinho. Então, vamos imprimir a etiqueta de envio e daqui a pouco eu volto. Então, aqui, esse é o caderno que a cliente escolheu. Esse modelo de capa, né, da Hello Kitty, que eu tenho aqui. Esse é o último nessa capa, então ele é, ó, de 10 matérias, tá? Da Jandaia, muito lindo, olha como é por dentro. Maravilhoso, ele tem esse bolsinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu baixar um pouco aqui a câmera. Ele tem esse bolsinho aqui, né? Muito lindo. Tem essa cartela de adesivo. E as folhas, né? Certo? Ele é da Jandaia, são 10 matérias, então a cliente, ela escolheu esse daqui. Lá na loja da Shopee. Então, o que eu preciso conversar com vocês é sobre vendas online, não só dentro de marketplace, mas sobre e-commerce. Material que eu sempre gosto de mandar os meus pedidos todos padronizados, né? Então, vamos lá. O que acontece? Eu já tô nessa saga de empreender e vender, ter loja online já tem um tempo, né? Só que o que acontece? Eu sempre soube da minha capacidade, mas sempre tive muita vergonha de aparecer, de gravar vídeo. Gente, olha, eu tô falando aqui porque eu tô olhando na tela do notebook enquanto eu tô trabalhando e conversando. Acho que isso sempre foi o meu lema. Então, assim, eu sempre tive muita vergonha, receio de aparecer, sobre o julgamento dos outros, o que vai ser. Então, assim, ninguém paga as minhas contas, né? Quem paga as minhas contas é o meu trabalho, as portas que Deus abre para mim, as oportunidades que me vêm. Então, o que eu quero conversar aqui? Sobre um processo que eu já tô há algum tempo. Então, assim, eu criei o meu site, eu criei a minha loja online, através de incentivo de algumas seguidoras, de algumas outras produtoras de conteúdo aqui no YouTube, que eu gosto muito. A Laís, da Dona Lola. Mas o início de tudo em relação à papelaria foi observando a Lívia, da lojinha da Lívia. Já tem algum tempo que eu acompanho a trajetória dela, eu vejo. Então, assim,
ela sempre me inspirou. Só que como eu sempre tive muito imersa na CLT, eu nunca tinha dado esse pontapé, né? Então, no final do ano passado, eu decidi que estava na hora de expandir, porque assim, eu vendo na Shopee, já fiz várias experiências, o que que vende, o que que não vende, o que que dá certo, o que que não dá, e o que eu gosto de fazer. Então assim, e pra mim eu sempre fui apaixonada por artesanato e papelaria. Então eu mudei totalmente a minha loja na Shopee e comecei a impulsionar no orgânico, tá? Então a minha loja começou a vender no orgânico. No início eu vendia roupa para as irmãs da igreja, só que roupa demanda muita busca, muita procura, é pesado, enfim. Eu acabei liquidando o que eu tinha e resolvi fazer o que eu realmente amo, que não era só vender algo que me agregasse, né? Porque muita gente fala sobre você é o seu nicho. Então, no meu caso, a papelaria, o artesanato sempre teve muito presente na minha vida, porque eu tenho isso, de ser criativa, muito desenrolada para muita coisa. E aí eu pensei, por que não vender papelaria? E aí coincidiu quando eu tomei a decisão, comecei a pesquisar e eu pensei, o volta às aulas. Vai dar tempo, não vai? O que que vai acontecer? Então assim, eu só fui, né? Eu peguei parte, eu voltei a trabalhar recentemente no final do ano, em novembro. Então eu comecei pagando minhas contas e sempre guardando um pouco. E esse que eu tava guardando um pouco, o que que eu fiz? Eu fui em São Paulo, comecei a pesquisar e comprar tudo que eu achava interessante e bonito. Depois do Natal, quando passou a muvuca, eu fui comprar. E aí eu comprei muita coisa linda, muita coisa legal. E comecei a cadastrar no Shopee. Por quê? Porque pra mim até então era o que eu conhecia, era cômodo, era legal. Realmente na Shopee não tem dor de cabeça, né? É bem tranquilo. Só que eu sempre pensei, a gente deixa muito dinheiro na mesa, né? Porque é um marketplace, eles cuidam de muita coisa, tal. E aí eu decidi, eu vou fazer minha loja online. Então eu fui lá, entrei no link da Laís, que eu sigo ela, e peguei o desconto e comecei na Nuvem Shopping. Gente, eu e Deus, aprendendo como que faz, vendo o vídeo e tal. Consegui montar minha loja, tem lá 50 itens cadastrados. Só que isso foi em janeiro, de janeiro para fevereiro. E assim, até hoje, eu não vendi nada na minha loja online. Apesar de ser linda, maravilhosa, fofa, a minha cara. Eu sei que os produtos que eu tenho na minha loja são ótimos, porque eles já estão mais que validados dentro de um marketplace, que eu consigo vender. Tem muita coisa que esgotou, eu não consegui reposição. Então, assim, eu consegui vender. E no orgânico, só impulsionando meus produtos dentro da Shopee. A minha loja pequena, com 28 itens, e vende, gente, vendeu. Então, se vende dentro da Shopee, que a concorrência é gigantesca, eu pensei, por que eu não vou montar minha loja, meu e-commerce, né? Então, eu comecei a montar do zero, eu mesma, tirando a foto, editando. Só que eu sou muito perfeccionista, isso leva tempo. Só que eu não tenho muito tempo. E eu fui fazendo. E assim, hoje eu tenho a minha loja estruturada já. Não tá perfeita, mas é apresentável dentro da plataforma da Nuvem Shopping, né? Eu vejo que algumas pessoas entram lá e eu acredito, por ser desconhecido, ainda tem muito receio. Então, qual que é o meu objetivo desse vídeo? É entender que a nossa capacidade, ela é ilimitada hoje com o online, né? Então, o que eu vim aqui propor hoje eu já vendo na Shopee, já tenho uma estrutura dentro da Shopee, mas eu deixo muito dinheiro na mesa em relação à minha lucratividade, e esse dinheiro eu tiro do meu salário, compro as mercadorias, revendo na Shopee, e o lucro que eu tenho, que é uma margem bem pequena, eu faço esse dinheiro crescer. Só que eu comecei a analisar, se eu vendesse online, diretamente na minha loja, no meu e-commerce, como que ia ser isso? Como que vai ser isso? Então, eu preciso descobrir. Então, eu tô iniciando essa jornada, só que eu já tô há 2 meses e
2, 3 meses e a minha loja não vendeu nada. Algumas pessoas entram, poucas, o tráfego ainda é muito pouco. E mesmo as que entram, tipo, entra 8, 10 pessoas. Mais de 10 pessoas que entram, fica 2 carrinhos abandonados. Significa que 20% das pessoas que entram, mesmo sem conhecer, tem interesse em comprar. Então, assim, 20% é uma margem muito boa quando a gente trata de e-commerce, tá? Eu só preciso aprender a transformar esses carrinhos abandonados em vendas. E, assim, girar a minha máquina. Então, assim, hoje eu vim aqui porque eu quero deixar registrado primeiro publicamente esse meu compromisso comigo, com a minha loja, com a minha marca, de que eu vou focar agora no meu e-commerce, na minha plataforma online, que é dentro da Nuvem Shop, a MM Papelaria. Então, lá eu tenho todos os produtos que tenho no Shopee, com uma margem de preço que uma margem de venda que eu consigo ter um lucro muito top. Porque, gente, o importante é quando a gente trata de negócios, de vendas, de revenda, no meu caso é revenda, é saber comprar. E isso eu sei, tá? Não sou melhor que ninguém, mas assim, eu tô há mais de 10 anos comprando para as empresas, para que as empresas realizem os projetos. Então, assim, esse feeling de compradora, eu tenho ele extremamente apurado, porque é o que eu tenho trabalhado nos últimos 13, 14 anos da minha vida. Então, agora chegou a hora de comprar para mim, para minha loja, só que eu tenho que revender. Porque, assim, comprar bem dá uma margem boa para trabalhar. Só que o dinheiro só entra quando você vende. Então, no meu caso, o meu desafio é migrar essas vendas que eu tenho dentro da Shopee, que elas são bem recorrentes, tá? Bem recorrente, para o meu e-commerce. Como? Eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. Então, assim, a minha jornada vai ser essa, tá? De fazer a minha primeira venda. E aí, conforme eu for avançando nisso, eu vou registrando para vocês aqui, tá? Então, hoje é tipo que eu tô muito reflexiva, porque eu gosto de muito de conteúdo de psicologia também, né? Porque eu tenho os meus tratamentos que eu tenho que fazer para sair desse burnout, desse fundo do poço e reviver, ressurgir, me reinventar depois de tudo que eu passei nos últimos 12 meses, 24 meses por aí. Acho que dos 24 meses, os 12 primeiros foram os mais escuros. Então, assim, os 12 últimos tá sendo um processo de reviver, voltar à vida. Então, nesse processo, a papelaria me ajudou muito. Vender na Shopee me ajudou muito, porque me mostrou possibilidades que até então eu achava que eu não tinha condições, porque eu me preparei a vida inteira para ser uma excelente profissional dentro de uma grande empresa. E graças a Deus, assim, as portas que se abriram, as mesas que eu sentei são extraordinárias, mas chegou o ponto de que, assim, até aqui eu vivi o que eu projetei quando era adolescente. Mas e daqui para frente? Que empresa que eu vou impulsionar? Que negócio que eu vou fazer crescer? O que vai me motivar? Qual é o meu propósito? Onde eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Como eu quero estar? Vou ficar dependente de INSS? Porque esse é um ponto que depois eu vou gravar um conteúdo aqui para vocês. Porque sim, eu precisei do INSS. A vida inteira eu contribuí muito, não era baixo a minha contribuição. E a hora que eu precisei, eles me negaram até o BPC Loas. E eu fiquei desempregada, doente, sem auxílio, porque ele me foi negado 3 vezes. E aí eu tava nessa dependência, tentando e não consegui até hoje. E graças a Deus, eu consegui médicos que me ajudaram, que têm me suportado, que têm me tratado para que eu volte ativa. Então, o INSS não vale a pena o dinheiro que você é obrigada a dar para o INSS.
Então, empreendendo, eu pensei, cara, eu trabalho CLT, meu salário é bom, eu contribuo com a margem de 11% para o INSS, e no dia que eu precisei, eu não tive. Então, assim, até quando a gente vai depender, sabe, disso? E assim, é o meu direito, porque eles tiraram do meu salário durante anos e anos e anos, compulsoriamente. E a hora que eu precisei, eu não tive nenhum... Gente, nem o BPC Loas eles me deram. Acredite se quiser. Imagine o auxílio doença. Não recebi até hoje. Recebi 20 dias de 2 anos. Eles me deram 20 dias. E eu fui obrigada a voltar a trabalhar, porque eu preciso me sustentar. E nesse meio tempo eu falei, acabou. Então assim, eu comecei a vender na Shopee, vendi muito. Graças a Deus, eu sei que não foi o top de vendas, mas de acordo com a minha realidade, com o que eu projetei para vender, me surpreendeu, porque tinha dias que eu tinha 5, 6, 7 pedidos. Agora baixou um pouco, porque eu vendi muito no Volta às Aulas, mas eu tô aprendendo, eu tô numa curva de aprendizado. Então, é isso. Não quero depender de INSS. O que já tá lá, eu sei que eu vou pegar de volta, muito em breve. Mas em paralelo a isso, eu vou comprar minha carta de alforria. Eu vou comprar a minha liberdade de empreender, de viver do que eu quiser, porque a minha capacidade de aprender, ela é infinita. O conhecimento que eu tenho hoje é meu, ninguém tira. E assim, eu vou investir no meu negócio, pela minha comodidade, porque assim, eu não vou mais esperar pelo INSS, não vou mais esperar pelos outros. Eu sempre falava que o único homem que eu esperava era por Jesus. E assim, continua assim. Só que, cara, Deus já deu tudo pra gente. Só falta eu tomar posse. Então é isso que eu quero dividir com vocês. Não é fácil, porque a minha mente ainda trava muito em relação ao julgamento alheio. O que vai acontecer, o que vão dizer, aí você é isso, você é aquilo. Quando eu precisei, foram poucos que me ajudaram. Poucos, bem com poucos. Não enche a minha mão. Uma mão, né? Mas graças a Deus que eu tive esses poucos que acreditaram em mim, não desistiram de mim. E assim, a eles, a minha eterna gratidão. E assim, a minha oração a Deus é que o que eles fizerem por mim, que Deus os recompense 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes. Que quanto mais eles tiverem, eles vão poder transbordar na vida dos outros, assim como eu já transbordei muito na vida das pessoas. Mas é isso, falando de negócios, né? É isso. Eu vou dividir com vocês aqui a minha saga, né? Da primeira venda no meu site. Eu quero muito, muito. Eu até já escrevi ali, coloquei bem grande qual é o meu objetivo. E eu tô aqui para dividir com vocês essa jornada que mulher, jovem, linda, estudada, empreendedora, que não é fácil, mas é muito gratificante, tá? Então é isso, vamos pra frente. E conforme as coisas forem acontecendo, eu tiver um tempinho, eu vou gravar, vou dividir essa jornada com vocês. E assim, eu espero que o algoritmo me ajude a identificar as pessoas que se relacionam com o mesmo objetivo que eu, porque isso é o mais importante. Porque empreender, sim, nós temos uma capacidade que ela é ilimitada, é infinita, é ilimitada, porque enquanto a gente estiver viva, respirando, nós podemos mudar o nosso cenário, né? Eu gosto muito de uma frase de um psicólogo, Carl Jung, que ele falava sempre, escrevia que quem olha para fora sonha, porque eu fico aqui olhando para a janela, imaginando lá fora. Às vezes a gente está passando numa janela do carro, do ônibus, quando vai trabalhar,
e vê as pessoas lá fora, então você fica sonhando como seria se eu. Mas ele fala que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então imagina quantos anos a gente só tá sonhando, olhando para fora e não olha para dentro para despertar. Então assim, é isso que eu quero para minha vida daqui para frente. Eu espero ajudar vocês de alguma forma com a minha história, que ela é muito longa e esse vídeo já tá ficando longo demais. Eu vou postar ele assim, sem cortes, porque sou eu. Quem gostar de mim vai assistir até o final, vai curtir, vai comentar, vai compartilhar, vai se inscrever e vai acompanhar minha jornada. Quem não gostar de mim, tudo bem também, porque eu sempre falo, gente, o amor é livre. Você é livre para ir e vir, você é livre para amar e desamar, sabe? Você é livre, sabe? Amar e desamar não, né, gente? Porque o amor, sem o amor, nada não seríamos, né? Porque isso é bíblico. Amai uns aos outros como eu vos amei. Mas seguir, acompanhar, se inscrever, aí vocês são livres, porque o livre-arbítrio que nós temos, quem deu foi Deus. Então, assim, se identificou, gostou, assiste até o fim, compartilha, acompanha a minha jornada. A minha papelaria tá aqui, tem uns produtos que eu tenho que cadastrar. Esse caderno lindo, maravilhoso, eu vou embalar. Aqui está o meu plástico de envio. Ah, é da Shopee, é preto. Sim, gente, mas é muito feio. Eu quero fazer o diferente. É Shopee? É, mas esse é a cor da minha loja. Então, a cliente vai receber esse caderno lindo, com plástico de envio, tudo de lindo. Aqui está, que eu embrulho, né? Eu mesma faço, é o logo da minha loja, tá? Eu mesmo que fiz a arte, eu imprimo na minha casa. E aqui o plástico bolha, para envolver o caderno, tudo lindo. Acabei de imprimir ali a etiqueta de envio. Vou verificar aqui, dentre as coisas que eu tenho na papelaria, um brinde, porque assim, o brinde não é para ser cobrado, tá? Eu vejo muita gente colocando o brinde na composição de custo do que vende. Gente, eu acho isso... eu não faria. Eu não faço, porque o brinde é brinde. Eu tenho que tirar da minha margem de lucro, da minha venda, um percentual para enviar brindes para meus clientes. Por que eu tô mimando? Não, gente. Eu tô agradecendo por acreditar em mim, no meu trabalho. É gratidão. Brinde não é para ser cobrado. Brinde é gratidão. É a mensagem que eu envio para todos os meus clientes. Obrigada por acreditar no meu trabalho. Vou mostrar para vocês. Aqui, eu mesma que faço. Aqui tem o QR Code, o Instagram da loja, loja online. Então, se o cliente é muito legal, ele vai vir aqui, vai vir. Entra, tá? Então, aqui, vou embrulhar esse caderno e agora imprimir, pegar ali o cartão de gratidão. Então, aqui eu acabei de imprimir para vocês verem, tá? É o meu cartão de agradecimento, eu vou só recortar. Ele também tem um QR Code que eu mesma consegui gerar na internet. Então é isso, gente, ó. Obrigada por acreditar no meu trabalho. Então, gente, brinde é gratidão. Eu não coloco brinde na composição de custo do que eu vendo, do que eu revendo, do que eu produzo. Porque, para mim, brinde é gratidão, tá? Eu já vou ter o meu lucro, eu já vou recuperar o meu investimento, eu já vou colocar o preço da embalagem, do frete que o cliente já tá pagando. Mas brinde, gente, é gratidão. Então, assim, eu separo uma parte do meu lucro pequena, uma margem, assim como eu separo uma margem para fazer Facebook Ads, para fazer ads no Google, para fazer propaganda no Google Merchant, o que for. É dentro desse percentual que eu tiro, depois de uma certa quantidade de faturamento, eu sempre tiro
4%, 5%, R$10, R$20, não sei. Então, assim, quando eu vou fazer compra para repor estoque ou para comprar novidades para papelaria, eu acabo comprando um kit a mais de caneta fofa, eu acabo comprando um kit a mais de post-it fofo, porque quando eu compro em muito volume, o preço cai, porque eu compro em atacado. Então, eu separo aquela pequena parte para colocar de brinde, independente do cliente que vai comprar. Então, eu costumo mandar de brinde, por exemplo. Essas canetas, eu compro o kit. O kit é X reais, vem com 12, 18 e 30. Gente, eu não consigo mandar um kit para uma cliente, mas quem não gostaria de receber, compra um caderno e recebe 2 canetas Fine Line, né? Ou, de repente, eu tenho algumas brush, caneta brush, que ela aqui é marca texto, aqui é brush. O que que eu faço? Eu compro os kits grandes e monto os conjuntinhos e mando para... Porque, assim, é gratidão. E eu coloco, obrigada por acreditar no meu trabalho. E assim a vida segue, porque, assim, é um plantio, né? É o que eu tô plantando ao longo da minha jornada. Gratidão. Sem fazer com que as pessoas paguem por isso, tá? Porque ela tem que pagar pelo produto que ela tá comprando, pelo um bom atendimento, por uma boa entrega, a garantia de que ela vai receber o que ela tá esperando, é superar a expectativa dela em relação ao capricho, cuidado na embalagem, tal, para o caderno não chegar amassado, não chegar aqui, enfim. É por isso que ela tá pagando, por esse serviço de entrega e do produto. Mas o brinde, gente, pra mim é gratidão. N coisas fofas que eu encontro, às vezes tem promoção no fornecedor, eu vou lá e pego. Às vezes tem o kit, o cliente abriu e sumiu. O fornecedor coloca para vender isso daqui em lotes muito baratinho, muito baratinho. Por quê? Porque tá quebrado. Não quebrado a caneta, tá quebrado o kit. Tá faltando uma cor, 2 cores, aí não tem como ele vender. O que que ele faz? Ele vende avulso. Então, eu vou lá e escolho. Muito, muito baratinho. Então, eu compro pra quê? Pra mim, lógico, pra gravar, pra usar aqui na papelaria, no escritório e também pra mandar pro cliente. Então, isso aqui é novo. Eu comprei lá no fornecedor. Só que em vez do kit inteiro, eu comprei avulso, que é bem mais barato, porque ele jogaria no lixo, em vez de jogar no lixo, ele revende pra gente bem baratinho, e eu mando pros meus clientes. Então, é isso. Eu vou aqui embalar, né, porque agora já tá ficando escuro de noite, e amanhã eu trabalho, saio muito cedo, mas, enquanto isso, eu já vou fazendo aqui, tá? Vou terminar de gravar esse vídeo, vou editar e vou soltar ele no YouTube, tá? Já falei, vocês são livres. Quem gosta de mim, se identifica com a minha história, fica até o final, assiste, compartilha e me segue. Não curtiu, vida longa, eu falo demais. Gente, coloca na velocidade 2 para assistir, tá? Eu faço muito isso, porque às vezes o conteúdo é interessante, mas o vídeo é longo. Por quê? Às vezes nós temos necessidade de nos expressar, de passar uma opinião. Se fosse para ser vídeo curto, eu tava na rede vizinha, que eu não curto, porque justamente o conteúdo é muito vazio, muito barulho para pouco conteúdo. Então, assim, aqui o YouTube é livre. É um vídeo longo? É, por quê? Porque eu quero passar a minha experiência para as pessoas. Ninguém aprende em um vídeo de 30 segundos. Mas eu passo uma experiência num vídeo de 30 minutos, de 10 minutos? Sim, mas é necessário, tá? Eu vou embalar aqui, né? Deixa eu cobrir aqui, né? Tá tudo aqui. Certo? E então, aqui, ó, vou mostrar. Tenho essa folha e essa folha, né? Então, eu tenho aqui as 2 folhas. Deixa eu passar aqui. O que que eu faço? Eu emendo as 2. O que eu faço? Eu venho aqui, passo cola na ponta, ó.
eu emendo porque eu só tenho folha no tamanho A4, tá? Eu tô vendo uns rolos de papel offset pra fazer, pra comprar, pra fazer maior. Mas por enquanto eu tenho esse. Então, assim, eu colo, né? Colo, né? Aí, depois que eu colo, aí eu venho com o caderno, né? Eu venho aqui com o caderno, tá, gente? Pra vocês verem aqui, ó. Eu venho aqui com o caderno, né? Vejo o tamanho certinho, né? Eu tenho aqui o Durex. Então, eu vejo aqui, ó, o tamanho certinho. E venho e coloco assim, certo? Assim que eu deixo. Deixa eu colocar aqui a câmera para posicionar melhor. Então, assim, eu venho aqui e colo, certo? Então, pego o Durex, venho, né, para deixar bonitinho. Venho aqui e passo o Durex, certo? Então, ele fica assim para mandar para cliente, certo? Então, vamos lá. Terminei isso daqui, eu venho, proteção, né, gente? Plástico bolha, muito importante para que chegue para cliente em condições perfeitas. Porque a gente sabe, eu não sei vocês, né, mas eu vejo como os meninos do ponto de coleta são bem delicados, né? Sendo irônico, eles são bem, né? São bem. Só Jesus na causa, eles chegam lá e jogam, quando vê que é pacote pequeno e tal. Algumas vezes, o que eu faço? Aqui acabou aqui. Eu tinha de frágil. Então, é isso. Então, assim, é importante você ter sempre o cuidado com o que você vai mandar pro cliente, né? Porque eu não tô aqui de passagem. Eu tô aqui construindo o futuro da minha vida, da minha casa, da minha empresa. Então, eu tenho que ser caprichosa no que eu faço, né? Então, é isso. Por isso que eu já tô ensaiando, né? Que eu falei pra vocês, o objetivo aqui é deixar registrado, né? A minha saga, a minha jornada de fazer a minha primeira venda no meu site. E assim, é complicado? É, porque eu não sei muito. E o que eu não sei, eu vou aprendendo. Então, enquanto eu tô aqui embalando o pedido, ó, vou mandar a caneta. Não é muito, não, mas é um agradecimento. Ela tá esperando um caderno, mas eu quero que ela tenha uma caneta para escrever com o caderno dela. Caderno dela, né? Essa cliente aqui, ela, como eu disse, isso aqui é mais uma venda lá da minha loja na Shopee, né? Que eu já vendo já tem uns meses, já vendi bastante. Inclusive, já reinvesti o dinheiro que eu ganhei lá, parte, que é esse assunto para outro vídeo, mas é isso. Aqui eu tô com plástico, né? Aqui, ó, tá tudo embaladinho, bonitinho, ó. Plástico bolha, já coloquei a cintinha, tá? O brindezinho, quando ela abrir, eu fico imaginando como eu gostaria de receber, né? Então, eu fico pensando sempre nos meus clientes da minha loja, tá? No meu e-commerce, como que vai ser. Então, eu já tô fazendo desde agora, né? Mesmo trabalhando dentro da Shopee, mas eu já tô me preparando, tá? Eu tenho ali, ó, pra embalar coisas menores. Eu tenho algumas caixas aqui, ó, pra embalar coisas menores. E é isso. Que sejam mais frágeis, mais delicadas, tal. Mas essas caixas, o que que eu fiz? Eu comprei exclusivamente pra usar na minha loja, no meu e-commerce, lá na Nuvem Shop, tá? Como eu falei, eu não fiz nenhuma venda ainda e eu preciso desencantar esse negócio. Então, assim,
Na Shopee eu já tenho bastante venda, graças a Deus. Mas eu preciso superar o medo e começar a investir na minha loja, né? No online. Então, aqui, ó, o saco de envio, plástico de envio que eu tenho. Ele é bem grande. Rosa, muito fofo. Falando, e agora vamos acelerar esse vídeo, né? Porque preciso finalizar bonitinho, ó. Importante. Eu coloco aqui. Nós estamos em maio. Hoje é dia 1º de maio de 2025. E vou assinar. Porque caneta azul, tá, gente? Pelo amor. E aí eu faço aqui pra tá colocando. Antigamente eu usava pachiquinho, só que é isso. Então, gente, assim, eu já tô me preparando pra minha primeira venda. Já estou preparada pra minha primeira venda. Tô muito ansiosa, esperançosa que vai dar certo. Em nome de Jesus. Aqui a fita. Opa! Fita larga pra colar e colar bem aqui. Vou pegar uma tesoura. Então, assim, eu vou compartilhar. E assim, ah, você vende na Shopee. Gente, eu sei, mas é só o começo, sabe? Da minha jornada. Vender na Shopee, mas eu já tô na Nuvem Shop, minha loja já tá estruturada. Eu só preciso que os clientes confiem em mim, me conheçam, saibam que da minha credibilidade, que o meu trabalho é sério, ele não é pra ficar brincando, pra dar golpe em ninguém, porque a gente sabe como que é vendas online, ao mesmo tempo comprar online, né? Então, assim, tô muito ansiosa, muito apreensiva pra fazer a minha primeira venda no meu site. Eu espero que esse vídeo impulsione isso, né? Que é um sonho. Aqui a etiqueta de envio, vou mostrar o contrário para não mostrar as informações da cliente. E realmente, gente, tô muito ansiosa para fazer esse primeiro envio. Eu espero que seja logo. Eu tá gravando aqui na minha loja. Quem quiser conhecer e tal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem um endereço no próprio nome do canal, eu coloco. Mas eu não sei se todo mundo se atenta. Então, assim, gente, me indiquem. Precisa comprar presente. Pode comprar sem meia. MM. Precisa de mensagem para presente. Me manda. Que, assim, o que eu puder ajudar, lógico, que dependendo do que for, vou ter que acrescentar uma outra, mas, gente, é isso, tá? Vou fechar aqui, ó. Tá tudo certinho. E é isso. Beijo, beijo. E vão lá na minha loja, conheçam, me ajudem. Beijo.